E aí galera, bem-vindos ao Malucas Inspiradas! Estamos de volta com o quadro Curiosidades, com mais um fato interessante aqui dos Estados Unidos. Com certeza você não sabia, ou se você sabe, você ainda não sabe o porquê acontecem. Mais um mistério pra gente resolver. Mas ó, antes de começar, se você não é inscrito aqui no Malucas Inspiradas, já se inscreve para não perder notificações de vídeo novo, já deixa seu like para poder ajudar a divulgação do nosso canal ir pra frente e atingir mais pessoas. E, estão preparados? Bora começar, partiu! E o fato interessante de hoje que a gente vai contar pra vocês é sobre os racetracks, as pedras que se movimentam sozinhas lá em Death Valley, que é tão conhecido em português como Vale da Morte, lá na Califórnia. O Vale da Morte é uma árida depressão localizada ao norte do deserto de Mojave, nos Estados Unidos, Califórnia. Estende-se por aproximadamente 225 quilômetros ao longo da fronteira da Califórnia com o estado de Nevada e aproximadamente 160 quilômetros oeste de Las Vegas. O Vale da Morte é famoso por seu clima extremamente quente. A região recebeu esse nome a partir dos garimpeiros durante a Grande Corrida do Ouro da Califórnia em 1849. Eles relataram o sofrimento que passaram para atravessar a Grande Depressão do Vale a caminho das minas de ouro. Durante a travessia, uma morte foi registrada entre os garimpeiros e o local ficou estigmatizado por suas características extremas e de completo isolamento. O Vale da Morte é o ponto mais baixo dos Estados Unidos. Estendendo-se ao longo da fronteira Califórnia-Nevada, o Parque Nacional do Vale da Morte é famoso pela sua paisagem de outro mundo, com dunas de areia e picos de montanha. Mas a parte mais peculiar da paisagem do parque deve ser o racetrack. Este trecho do leito do Lago Seco parece quase como se fosse feito de telhas, com uma superfície geométrica, mas traz um grande mistério. As rochas encontradas nessa superfície se movem. Essas rochas deixam um rastro de evidência de algum tipo de força desconhecida que empurra elas para frente, sendo encontradas a distâncias e até milhares de metros de sua fonte, com rastros na lama seca que sugerem um movimento por tração. Os rastros variam em extensão e direção. Alguns mostram linhas super retas e contínuas, e outras até curvas bem irregulares. Embora ninguém tenha realmente visto as pedras se moverem, seus caminhos são claramente visíveis. Esses racetracks são um grande mistério nos Estados Unidos e chama muita atenção, muitos visitantes anualmente por ser no meio do deserto, uma área que ninguém tem acesso e, obviamente, muitos estudos foram feitos em cima disso para saber se foram pessoas mexendo com as pedras para poderem fazer uma brincadeira, intrigar pessoas, ou se foram alienígenas, foi uma força maior divina, qualquer coisa do tipo, porque você imagina, tem pedras que se locomovem sozinhas até 60 metros de distância, que pesam até 270 quilos. Então, uma pessoa não conseguiria, fácil assim, no meio do deserto, 270 quilos durante 60 metros. E assim, ficam as marcas, vocês estão vendo que ficam as marcas no chão. Algum palpite? Já deixa aqui na nossa caixa de sugestões nos comentários o que você acha que pode ser. Qual o seu palpite? O primeiro registro escrito conhecido foi de McAllister e Agnew, que em 1948 publicaram um artigo sugerindo que a causa do movimento das rochas eram os ventos. Outras pesquisas se seguiram e especulou-se sobre várias causas possíveis, como anomalias magnéticas, tectonismo, correntes de água, formação de boias de gelo em torno das pedras, inundações e até mesmo interferência humana. O mais marcante é que em um estudo publicado em 2014 na PLOS ONE, onde cientistas observaram as pedras se movendo pela primeira vez na história. O experimento em si foi iniciado em 2010, quando uma equipe de cientistas posicionou câmeras e rochas rastreadas via GPS no leito de Lago Seco de Racetrack Playa.
eles não tinham a menor ideia se as câmeras e o GPS conseguiriam capturar alguma coisa que fosse. Os cientistas acreditam que as rochas são impulsionadas pelo piso quente do deserto quando precipitação mínima congela e derrete no sol quente, fazendo com que elas deslizem. Foi então que em 2013 eles descobriram o motivo das rochas estarem se mexendo, andando sozinhas durante uma distância tão grande e sendo tão pesadas. Em dezembro de 2013, uma tempestade perfeita de vento e gelo fez com que centenas de rochas deslizassem. Os pesquisadores observaram a quebra de uma fina camada de gelo que havia se formado em Racetrack Playa. Um vento leve, mas constante, carregou as placas de gelo ao redor, que se acumularam por trás das rochas e empurraram elas para frente. As pedras viajaram por cerca de 60 metros, muito lentamente, entre 2 a 5 metros por minuto, o que faz com que a observação do movimento seja bastante complicada para um observador casual. No experimento conduzido, todos os movimentos ocorreram perto do meio-dia, em dias ensolarados depois de noites frias. Mas pela primeira vez isso tudo foi capturado por uma câmera. Vocês realmente acham que todos esses fenômenos que se apresentam pra gente, eles têm uma explicação científica, eles têm da física ou da química, de alguma coisa, ou você realmente acredita que podem existir coisas divinas, forças maiores que acabam criando pegadinhas pra gente, com alguma razão para mandar uma mensagem, alguma coisa? O que vocês acham? Nesse caso específico, foi comprovado que sim, era o gelo que se derretia, formava uma fina camada e com o sol quente ela deslizava. O que é muito absurdo, porque com uma fina camada de gelo no meio do deserto, ela deslizar 60 metros é incrível. E fazer marcas no chão, gente, é muito incrível isso. Eu não sei o que vocês acham, mas quero muito saber. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto. Vocês realmente acham que pode ser isso? De verdade? E vocês acham que existe, assim, uma força maior que pode mexer com essas coisas e criar ilusões na nossa cabeça? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa seu like para ajudar na divulgação do Malucas Piradas. Até o próximo vídeo. Beijo!